eu sou a Nathalie Rodrigues da Silva, eu sou aluna de Direito da Faculdade de Campos Sales. Hoje eu vou estar fazendo a apresentação do trabalho do professor Augusto. Então, eu tô com o vade-mecum aqui do lado, eu vou ler os artigos e logo em seguida explicar. Bom, primeiro a gente tem que começar sabendo o que é posse justa e posse injusta. Bom, a posse, ela tá no artigo 1200 do Código Civil. Lá, ele vai trazer pra gente o que seria a posse injusta. Bom, a posse injusta é quando a gente tem três coisas que eu vou falar aqui. Quando a gente tem a posse precária, a posse clandestina e a posse que é sobre violência. Bom, a posse sobre violência, como todos nós sabemos, é quando eu adquiro posse mediante violência, seja ela física, tá bom? Aqui a gente vai ter também a posse precária. O que seria a posse precária? A posse precária é quando a gente tem um abuso de confiança. Então, a gente tem uma relação de contrato e dessa relação de contrato, eu sou uma pessoa que confio em você e tudo mais, e você usa dessa confiança, invade a minha fazenda ou algo do tipo, tá bom? Essa é a posse precária. Agora eu vou falar sobre o que é a posse clandestina. A posse clandestina a gente pode falar que é aquela posse por invasão, tá? Então aqui, ó, o Código Civil, ele vai falar sobre a posse clandestina pra gente e eu vou falar. Aqui no Código Civil, ele fala que a posse injusta seria aquela que decorre de atos de violência, como eu expliquei para vocês, que é a posse sobre violência, que é a posse injusta, clandestinidade, que eu já falei que é quando a gente tem a invasão, quando a pessoa ela entra na minha propriedade, tá bom? Mas ela entra ali na noite, fazendo pouco barulho para ninguém perceber, e também a gente tem a posse precária, tá bom? É quando a gente tem a relação contratual, o abuso de confiança, tá bom? Como eu falei, no artigo 1200 do Código Civil, ele explica bem direitinho, tá bom? Agora, eu vou falar para vocês que a posse do senhor Guilherme, ela foi invadida, ela foi uma posse clandestina, tá bom? Porque o Pedro e os seus 11 seguidores, eles entraram ali na calada da noite, sem ninguém perceber, sem nem fazer muito barulho, tá bom? Então, é a posse clandestina. E essa posse, ela é injusta, tá? Ela é injusta porque ela foi feita dessa maneira, não é uma posse justa, tá bom? A posse justa é o contrário da posse injusta, tá? Então, é só a gente pensar o contrário. Tá? Quando a gente não tem clandestinidade, nem precariedade, a gente tem a posse justa, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre a área que foi invadida. Bom, nessa área que foi invadida, o senhor Miguel, ele tinha colheita de abacaxi, né? Nessas colheitas, a gente tem os frutos naturais, tá? Os frutos naturais, fruto natural é aquele fruto, como é que eu vou falar? Por exemplo, o pé de laranja, tá? Que ele vai ficar sempre dando laranja. Então, isso que é fruto natural. Então, em relação ao pé, a plantação de abacaxi era um fruto natural, tá bom? E a gente teve... Eles entraram e eles destruíram tudo, acabaram com tudo. Então, por conta dessa destruição, a gente vai ter perdas e danos, tá bom? Porque teve uma perda para o senhor Guilherme, dos frutos que ali existia, dos produtos civis. Ele perdeu toda a plantação, toda a colheita, tá bom? Além disso, Pedro e seus 11 seguidores fizeram casas, tá bom? Fizeram uma outra casa que era para colocar os bichos. Como é que fica essas casas que foram feitas? Bom, o artigo 1255, ele traz pra gente o quê? Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, aqui o código, ele já
é bem explícito, ele já fala bem pra gente. Então, se essa posse ela fosse de boa fé, se ela fosse uma posse justa, ele teria direito sim à indenização pelas casas que construíram. Só que essa posse, ela é uma posse de má fé, ela é uma posse injusta. Então, ele não vai ter direito a essa indenização, ao contrário, ele vai ter que indenizar por todos os frutos que ali ele destruiu, tá bom? Em relação à área que foi invadida. Quando a gente tem uma área que foi invadida, a gente chama isso de turbação. Turbação é quando a gente tem metade, por exemplo, vou explicar aqui melhor, desculpa. Eu tenho uma fazenda, que é o caso, né, do senhor Guilherme, e eles invadiram metade da fazenda, eles não estão fazendo, não estão deixando eu entrar. Então, eu não estou tendo o livre exercício da posse, eu não estou conseguindo entrar na minha fazenda, tá bom? Quando a gente tem isso, a gente tem a turbação, tá? E a turbação, quando ocorre isso, a gente vai ter a manutenção da posse, tá? Então, a gente vai entrar nesse caso, senhor Guilherme, com uma acumulação de uma manutenção de posse, com uma acumulação de pedidos de perdas e danos, né, pelos frutos, tá bom? Então, aqui a gente vai ter uma manutenção de posse, com acumulação que seria perdas e danos pelos frutos, e aqui eles não vão ter direito ao que eles gastaram, tá bom? Porque o código, ele é bem claro no artigo 1255, tá bom? Aqui eu quero falar outra coisa também, que eu vou ler aqui para vocês, que é a respeito da reparação. Aqui no código, no artigo 555 do Código Processual Civil, ele fala: é ilícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação e perdas e danos, tá bom, senhor Guilherme? Que é o que a gente vai fazer. A gente vai entrar com manutenção de posse, com perdas e danos pelos frutos que foram deteriorados, pelos frutos que foram destruídos, tá bom? E a manutenção de posse é para recuperar justamente essa parte da fazenda que foi invadida, tá bom? Então aqui a gente falou do que é posse justa, posse injusta, da manutenção, tá bom? Aqui, como a gente já falou de tudo, senhor Guilherme, eu peço que o senhor fique calmo, que o senhor fique tranquilo, tá bom? Porque vamos cuidar de tudo, não precisa ficar com medo, algo do tipo, porque a nossa legislação ela é bem clara e ela deixa muito bem claro o que eu acabei de falar. Então, eu peço muito obrigado por ter nos procurado, tá bom? E vai dar tudo certo.